Então você, né, que está aí no YouTube, né, e vai assistir a gente depois, né, a gente está nesse podcast aqui iniciando numa terça-feira, num dia de chuva, né? Então é isso, mas vamos lá. E só para deixar claro, o João, né, ele deu uma atrasada aqui. Pronto. Essa atrasada agora é tudo culpa minha, mano. Não, brincadeira. E o que uma adoração errada, no seu entendimento, ela pode gerar, né, em nós? O que uma adoração de forma errada, ela pode gerar dentro de nós? Né? O que você entende nesse sentido? Vou te dar um exemplo. Quando talvez você quer fazer um bolo. Vou te dar esse exemplo, vou contar uma historinha. Você quer fazer um bolo e aí você não entende de fazer bolo, mas você tem a vontade de fazer um bolo. E aí você pega alguns instrumentos que você acha, simplesmente você acha que aquilo não, com isso aqui dá para eu fazer um bolo. Com esses ingredientes aqui dá para eu fazer um bolo, mas foi simplesmente porque você achou que dava, que aquilo ali eu posso montar, só que você não tem um entendimento de como é a montagem de um bolo até ele ficar pronto. Então assim, a gente precisa entender, no caso aqui eu estou usando, né, fazendo uma comparação do fazer um bolo com a forma de adoração, por quê? Porque quando eu não sei o que é adoração, se eu não entendo o que é adoração, eu corro o risco de eu estar entregando pura e simplesmente uma música. Se eu não entendo o que é adoração, eu posso estar entregando qualquer outra coisa que não seja adoração. E não isso que o Senhor espera, né? Ele espera que nós o adoremos, a Bíblia diz, né? Em espírito e em verdade. Esses os quais ele tem buscado. Voltando à questão do bolo. Se eu não entendo, provavelmente o bolo vai dar ruim, né? Porque eu acho que o controle vai ser muito bom para o bolo. Não vai ser. Você vai estragar o controle, obviamente você vai estragar aquele bolo simplesmente porque você não tem conhecimento, porque você não entende o que é, e você vai colocando alguns ingredientes para ver o que sai. Na adoração não é assim, né? Você precisa entender o que é para você fazer de forma correta, porque quando você não faz, né, de forma correta, você não vai estar agradando o coração do Senhor, né? Ele quer que o povo adore, né, em espírito, em verdade, e com consciência daquilo que vai estar fazendo, né? Entendendo aquilo que está fazendo, entendeu? Não é, não entendo, sei nada, vou fazer algo. Não é assim. Deus não espera algo assim, sabe, de forma tão relaxada, de qualquer maneira. Não, o Senhor, Ele quer algo que seja perfeito, né? É isso que Ele espera de nós. Então acho que o risco de você entregar algo que não é verdadeiro é que talvez você vai estar se enganando, muito provavelmente. Você talvez vai colocar expectativas dentro do seu coração a respeito do que é adoração, sendo que aí você vai estar fazendo de uma forma errada, e aí você vai se decepcionar, porque talvez as pessoas falam assim, eu estava no meio da adoração e eu não senti nada. Já está tudo errado, porque a adoração não é sentir, né? Não é sobre sentir algo, não é sobre sentir um arrepio, não é sobre, né, ter as emoções afloradas ali, sabe? É tocar o céu, é muito diferente de algo que é passageiro, que é um arrepiozinho simplesmente, entendeu? Então talvez quando você não faz algo real, você gera uma expectativa dentro de você, querendo aquilo, né? Você tem uma ambição que seja algo bom, que seja algo perfeito, que seja algo agradável, sendo que você não está fazendo pelos meios corretos. E aí você se decepciona, e aí talvez você já coloca, muitas pessoas, né, colocam em xeque talvez o próprio ministério. Eu não sei fazer isso realmente, mas é talvez porque não entenderam ainda, entende? Eu acho que seria isso, né, assim, sim. E por exemplo, uma pessoa que entra, né, no caminho de tipo assim, cara, eu já entendi a adoração, já entendi o que é. Aí ele não entendeu. É verdade. Aí ele não entendeu, porque, né, Deus, lá em Apocalipse, e a Bíblia toda, né, mas específico em Apocalipse, fala que de tempo em tempo, de hora em hora, minuto em minuto, se revela uma nova faceta de Deus, né? E por isso lá todos os seres viventes, toda aquela, né, os anjos, enfim, todos que estão lá estão falando santo,
santo, porque a todo momento Deus revela algo novo, porque a todo momento Deus se mostra de uma outra forma, majestoso, de uma forma gloriosa, como um Redentor, como um Salvador, e toda hora eles estão santo, santo, santo. Então, você nunca sabe tudo sobre adoração, porque toda hora você vai ter um momento de adoração, Deus pode te revelar algo novo, Deus pode te falar uma coisa nova, Deus pode te dar uma estratégia nova, Deus pode te dar uma canção nova. Então, assim, eu acho muito difícil falar assim, eu já entendo tudo de adoração. Não é um aquário, que é um negócio muito pequeno. Ah, não, eu sei que tem um aquário, tá um vidrozinho, uma água aqui, 2 peixinhos, e é isso. Não, a adoração, né, é muito mais do que isso, é um oceano mesmo, assim, infinito. Você vai ter que nadar, mergulhar, ir mais fundo, vai desbravar tudo isso aí para você entender o que é. E sempre vai ter algo novo para você aprender, sempre vai ter algo novo para aprender. O dia que você achar que você aprendeu de tudo, você não aprendeu nada. Sim. Por exemplo, a gente começa a entender o perigo, então, né? A gente perguntou o que é adoração, ali Deus está no centro, colocar Deus no lugar de honra, no lugar, né, de ser o primeiro, né? E isso sendo feito de forma errada, pode gerar coisas, né, erradas dentro de nós. E Exato. é o que o senhor falou, a pessoa acaba perdendo essa nova faceta de Deus, essa nova revelação por viver algo, né, contínuo. E, tipo, a adoração, cara, acho assim, ela tem o poder de te levar a novos lugares, entendeu? A novos ambientes. Talvez você está começando na adoração, você está começando a entrar nessa área, você está começando a viver, né, de fato a adoração. É uma escada também, eu posso dar o exemplo da escada. Você vai um degrau, e você vive aquele momento ali onde você tem algumas revelações. Só que a partir do momento que você começa a fluir nisso e andar mais nisso e buscar conhecimento nisso, você vai subir um degrau e aí Deus vai te levar num outro lugar, que ele vai te mostrar uma outra situação, vai te mostrar outras coisas, e assim você vai crescendo, é gradativo, entendeu? Sim. Por exemplo, qual que é a relação da adoração e do mundo espiritual, né? Que é tão temido pelas pessoas. Às vezes quando eu falo mundo espiritual, eu antigamente, né? Não agora, mas antigamente eu tinha a sensação de, tipo assim, mundo espiritual. Eu imaginava um monte de diabinho assim, correndo pra lá e pra cá. Mas é mais ou menos isso. Ajudou muito o menino. Não, é tipo assim, mas a minha questão, tipo assim, era só o diabo, entendeu? Os anjos ficavam lá no céu, o diabo, o mundo espiritual era só o diabo. Mas tipo assim, como funciona essa questão do mundo espiritual e adoração? Qual o impacto que tem no ambiente, né? Há relatos na Bíblia, né? Quando Davi tocava os seus instrumentos. Eu ia te dar alguns. Esse é um dos exemplos que eu sempre uso quando, tipo assim, me pergunto a respeito disso. Então, para mim, tem um poder muito forte sobre a adoração. O louvor tem uma força muito forte. É uma influência é a palavra. Uma influência muito forte no espiritual. A gente tem esse exemplo de Davi, né? Chama um tangedor, alguém que toca, alguém que ministra. Eles chamaram Davi. Então Davi, com aquilo que ele tinha dentro dele, né? Deus habitando dentro dele, o poder de Deus sobre ele tocava a harpa dele, tocava o instrumento dele, e as trevas tinham que meter o pé, as trevas tinham que sair correndo, né? E aí, então aí já mostra a influência da adoração. Tem influência sim, muita influência, um poder muito forte, né, no ambiente espiritual. Posso dar o exemplo também, ó. No caso aí, a gente usou um exemplo de que a adoração ela pode curar uma pessoa, pode libertar uma pessoa de alguns espíritos maus, né? Tem esse poder. Mas eu também posso usar então o Paulo e Silas, por exemplo. Paulo e Silas estavam presos, estavam na prisão, acorrentados, na cadeia e tudo mais. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a adorar. E o que aconteceu? Tanto o espiritual quanto o físico, né? O físico estremeceu, maluco. Entendeu? O chão tremeu. Essa música é boa. O chão tremeu. Paulo e Silas, o chão tremeu.
Mas é verdade. De Paulo não está preso. Então, assim, tanto no espiritual naquele lugar, porque houve salvação naquele lugar. Houve salvação naquele lugar. Então, tipo assim, só nesse aí, eu posso falar para você que é a oração, a adoração, a oração também, que andam juntos. Oração e adoração, eles precisam andar juntos, não andam separados, não. E assim, então enquanto eles louvavam, adoravam a Deus, as cadeias foram quebradas, as correntes se romperam e tudo mais, e houve salvação naquele lugar também. Então houve libertação, teve adoração, teve libertação, teve salvação. Então mostra para mim e para você também mais uma vez, né, o poder que isso tem sobre o ambiente espiritual. Mexe muito no ambiente espiritual, muito. Sim, sim. E tanto é que se não tivesse tanta influência, o diabo não se importava tanto com isso. Né? Tudo que é importante para Deus, o diabo vai ficar de olho. Tudo que é importante para Deus, ele vai querer ficar... Porque aquilo que não faz diferença, ele não vai ficar ligado. Ele não vai querer acabar com algo que não é uma ameaça para ele. Então ele sabendo, ele saiu do céu por conta disso. Ele queria o louvor para ele. Né? Sendo que o único digno de ser adorado é Deus. Mas ele queria um pouquinho daquilo para ele. É inegociável isso. Então ele caiu justamente por conta disso. Então ele sabe o poder que a adoração tem. Então, ele dá muito valor a isso, e ele quer derrubar isso, ele quer destruir isso de todas as formas. E ele tem tentado fazer isso. Né? Como que ele tem tentado fazer isso? A gente vê várias besteiras gospel, sabe, sendo cantadas, e também coisas tipo assim, o mundo influenciando na igreja, sabe? É para ser o contrário. O diabo sabe tanto da importância da música, da adoração, ele sabe a importância disso, ele tem tentado limitar, tem tentado distorcer, tem tentado fazer de tudo, fazer uma bagunça nada. Infelizmente alguns cedem, né? E que Deus tenha misericórdia, né? Mas no reino espiritual, no mundo espiritual, né, há sempre assim, algo que acontece, né? É nítido, é muito nítido. Eu já passei por situações assim, eu acredito que você também, João também, de sentir, por exemplo, nós estamos num ambiente, e sabe quando talvez o culto está, sei lá, meio que travado, sabe como? Alguma coisa assim. E aí sobe alguém, começa a tocar um violão, seja o teclado, seja lá o que for, né? E você vê que parece que uma chave virou, parece que você entra em um outro lugar. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, estamos em um outro ambiente aqui, sabe? Então eu acredito sim, cara, tem tudo a ver, tem muita influência. Sim, igual você estava falando, eu estava pensando em algumas coisas que o senhor falou, por exemplo, nessa questão, né, de Davi, de tipo, espíritos malignos, né, saírem, de prisões quebrarem, né? E existe uma história também sobre o profeta, né, que antes dele profetizar, né, declarar algumas coisas para aquela nação, né, e aí ele pede, não, traga uma música primeiro para que eu possa, né, ministrar. Eu acho isso muito incrível também. Eu não lembro agora, em algum evangelho, não lembro qual, mas vai citar, depois vocês pesquisem, e fala que após a ceia, né, a última ceia mesmo, que Jesus fez o quê? Ele cantou, e até Jesus sabia, óbvio que ele é Deus, né? Então, mas só para falar, tipo assim, da importância que ele dá também a isso. Exato. A importância. Né? Então imagina, E saindo dali, ele estava indo para um momento crucial da vida dele. Um momento crucial da vida que seria a morte. Sacrifício. Entendeu? Então, tipo assim, mesmo depois daquele momento, ele sabendo para onde ele estava indo, mesmo assim ele cantou. Mesmo assim ele estava cantando. Porque cantar, quando a gente está no bem bom, cara, cantar é adorar o Senhor, meu Deus. Ir para aqui levantar minhas mãos quando meu bolso está cheio de dinheiro, quando a minha despensa está cheia de comida, quando as minhas contas estão todas pagas. É maravilhoso. Ai, Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Mas e quando não tem? E quando você sabe
né? Tipo, muitas preocupações tomando conta do seu coração. A gente já conversou muito a respeito disso, e eu entendo, né, abrindo um pequeno parênteses para falar a respeito disso, eu entendo que é nesse dia, eu já tive experiências assim também, que é nesse dia é essencial você ir lá, você ministrar. Talvez você fale assim, não, eu estou mal, eu não sei como é que eu vou pagar aquela conta, eu não sei como é que eu vou fazer isso. E aí talvez a ansiedade vem tomando conta da gente, aquela coisa fica doido, aí que entra aquela palavra, duas, né? Sacrifício de louvor. Isso é um sacrifício de louvor. É quando você está, quer dizer, você não quer estar, né? Talvez você está para ministrar, só que você não quer, sabe? Você está se sentindo quebrado, você está com vontade de desistir do mundo, de você, de tudo mais. Só que aí você vai lá porque você tem um compromisso com aquilo. Aí você entrega o seu real sacrifício de louvor. Para mim, sacrifício de louvor significa isso. Sim. É você se entregar, mesmo sabendo que está por vir alguma coisa. Assim como foi com Jesus ali, ele estava cantando, ele estava louvando, ele estava tendo um momento de mesa ali com os discípulos dele, mesmo sabendo o que estava vindo para acontecer com ele. Toda a dor que ele ia sentir, toda a rejeição que ele ia sentir. Mas mesmo assim, ele estava ali, né? E a adoração nos ajuda isso, porque a adoração também encoraja, sabe? A adoração, ela encoraja você a viver outras coisas. Você sabe que está vindo alguma coisa, você sabe que vai acontecer alguma coisa. Eu te desafio, canta para você ver. Canta, adora a Deus, eu adoro. Não estou falando para você cantar qualquer música ralé, não, pelo amor de Deus. Estou falando para você adorar a Deus mesmo. Não estou falando de música de autoajuda, não. Não estou falando de música de eu vou vencer. É bênção, glória a Deus. Mas eu estou falando assim, você sabe que tem um momento decisivo na sua vida. Eu te desafio, entra dentro do quarto e começa a cantar a Deus. Falar sobre Ele, olhar para Ele, falar dele, adorar a Ele. Tem tudo a ver com Ele. Aí você vai ver. Eu tenho certeza que você vai ser renovado, você vai receber força, sabedoria e entendimento para aquilo que está para acontecer. Exato. Tipo assim, Ô João, tô sentindo ser bem quietinho hoje, o que tá acontecendo? É cansaço, mano. Cansado. Tô aqui quase cantando um louvor aqui já sacrifício aqui, ó. Sacrifício de louvor. Tô quase cantando um louvor aqui, vaso. Descansa aqui, o pessoal também tá sentindo o pessoal bem aqui. quietinho, galera, vamos interagir. A Cá falou já aqui, só quer Manda um alô então, fala aí o que ela falou. O que ela falou? O pessoal fera, cadê, ó? Galera fera demais. Matheus mandou só aquela mãozinha de agradecimento. Tiago parece falou alguma coisa também. Ó, o Marlon mandou pra cantar Paulo e Silas aí. Ele daí da época do Marlon, tá? Cantar Paulo e Silas, não vou falar a idade não, porque fica feio. Isso aí mesmo. Então, tipo assim, voltando, cara, isso é pesado mesmo, né? Se você pegar, eu lembro uma vez que a gente estava ministrando na igreja e eu tipo assim, tava num período, eu já tava tudo certo, eu ia embora, estudar fora. E eu lembro que eu entendi de Deus que não era pra ir, né? Eu entendi, não foi influência em volta, né? Foi realmente eu entendi Deus falando claramente que não era. E eu conversei ali com o Senhor, eu lembro que a gente começou a ministrar, a presença começou a encher o ambiente. Só que eu tava quebrado, cara. Tava quebrado, eu falei assim, poxa, tô desistindo do meu sonho e cara, e ali, Deus é isso mesmo. Eu lembro que eu chorei pra caramba, cara. Eu fiquei chorando. E eu lembro que, tipo assim, foi engraçado na hora, porque eu lembro que o Isaac virou pra trás, tipo assim, deixou a música rolando e voltou só. Esse é o sacrifício de louvor. Na hora eu lembrei, caraca, é verdade. E aí que eu chorei mais ainda, eu falei, não, já que é pra sacrificar, vamos sacrificar. Não, e o Jefinho chora feio, tá? Nossa senhora, que coisa horrorosa. Chora bonito. Não, mas é isso mesmo. E tipo assim, então esse é o termômetro, né? Por exemplo. Será que eu só tenho canções de me dar, só tenho canções de gratidão, né? Cadê as canções de colocar Jesus no centro, de clamar? Então, tipo assim, isso é bem interessante também. Por exemplo, o que o senhor entende? Né? Quais tipos de pessoas, né, existe, né, já entrando nesse âmbito, qual tipo de pessoa existe no meio da adoração? Né? Qual tipo de pessoas que ajudam e qual tipo de pessoas que atrapalham mesmo? Né? Tem isso, não existe ou existe. Então, quais tipos de pessoas existem na adoração? Boa.
Nossa, que raquetada. Mas pra mim, eu acho que só existem dois tipos. Uma é a que quer que Deus apareça e a segunda é a que quer aparecer. Pra mim, existem esses dois tipos de pessoas. Só existem dois tipos de pessoas na adoração. Uma que é como em Salmo 132. Vaso. Foca aí, Vaso. Aproveitando pra ficar tudo Uma certo. pessoa como que se preocupa como está em Salmo 132, né? Não, que os meus olhos não terão descanso até que você encontre um lugar, falando para Deus. Tem essa pessoa que quer fazer com que Deus tenha um lugar para descansar, para desfrutar, para governar, para que Ele apareça, que Ele cresça, que o nome dele cresça. E tem a outra pessoa que faz totalmente diferente. É tudo ao contrário. É que eu cresça, que eu apareça, que o meu nome apareça, que minha voz apareça. E é isso. Então, para mim, tem dois tipos claros de pessoas. Aqui, as pessoas que querem, estão ali, sabem por que estão ali. Por que estão ali? Para adorar a Deus. E existem outras pessoas que... Ou seja, existem pessoas que amam e existem pessoas que são performáticas. Nossa, difícil falar isso. Performáticas. Mas é isso, cara. Tem pessoas que amam aquilo que fazem, que entregam, mesmo que seja algo muito simples, mas que seja simples de verdade, do que você... Eu acredito fielmente nisso, nessa situação. Eu acredito que Deus se agrada, é óbvio pra mim, isso é uma parada muito óbvia pra Deus, tá? Que Ele se importa muito mais com algo que pode ser muito simples, muito básico, muito no início. Estou falando questão musical, talvez. Tipo assim, uma pessoa que está começando a tocar, uma pessoa que está começando a cantar, uma pessoa que está começando a caminhar, né, nesse meio, nessa área, mas que entrega algo que é de verdade, que entrega algo que é verdadeiro, que entrega algo que é sincero. E tem a outra pessoa que está lá anos e anos fazendo cursos, nada contra os cursos, façam cursos, sejam excelentes naquilo que você se propôs a fazer, mas seja excelente, mas nunca troque a excelência pela unção. Tem muita gente que vai repetir com a galera. Não trocar a excelência, não, falei errado. Não trocar a unção que você tem pela excelência, né? Tem muitos que estão fazendo isso, né? Deixando de lado a unção, o fluir no Espírito, deixando de lado o fluir em Deus para ser performático, sabe? Jogos de luz, gente, pelo amor de Deus, não estou falando que isso não é de Deus, que não é para ter luz, não é para ter fumaça. Senão a minha igreja está lascada, porque a minha igreja tem isso tudo. Não é sobre uma luz, eu estou falando sobre performance aqui da pessoa. Então, o que eu, Isaac, acredito que Deus se importa muito mais com algo simples que é de verdade, do que algo que é muito trabalhado, muito estudado, muito, sabe como? Muito estudado o tempo todo, mas que é só performance. Sendo que, para o homem, talvez, é o contrário. Para o ser humano, para o homem carnal, igual você e eu, talvez a gente vai ter a tendência de olhar e falar o que o cara que está fazendo um solo extraordinário, meu Deus, aquele homem é fenomenal, meu Deus, quando esse homem faz, e realmente existem essas pessoas. Eu acredito que existem pessoas que fazem aquilo muito bem e que o céu desce realmente. Mas você me perguntou sobre os dois tipos de pessoas que eu amo. Então eu acredito que tem pessoas que fazem performance e tem pessoas que são sinceras. Ponto final. Igual eu falei, então Deus ele olha muito mais a sinceridade, a verdade. Não é o quanto você faz, mas é o quanto de verdade tem naquilo que você faz. E para o homem é ao contrário. Para o ser humano ele olha mais a qualidade da pessoa, né, o quão bom ele é, entendeu? Então eu acho assim. Tá aí também para você ver a diferença da visão do Senhor para a visão humana, entendeu? Por isso que a gente tem que conhecer o coração de Deus e conhecer a Deus, para que eu não enxergue coisas pura e simplesmente através da minha visão, do meu modo de ver, do meu modo de pensar, de agir, de falar alguma coisa. Eu preciso ter o coração de Deus para que eu possa pensar igual a Ele, para que eu possa amar igual a Ele, para que eu possa olhar para uma pessoa e amar e entender, né, como Deus entende. Entende? Exato.
né, o senhor falando isso, eu consigo lembrar da história de Gideão, né? Quando Deus fala para ele, ó, tem 32 mil aí, mas diminui isso tudo, diminui para 300 aí, porque se vocês ganharem, vocês vão falar que vocês ganharam por causa da força. Isso, pela sua própria força, pelos 32 mil. Mas se você diminuir essa galera aí e com apenas 300 ganhar, aí eles vão saber que foi Deus e tudo mais, que fez tudo. Então, tipo assim, a mensagem de hoje é isso, não é a quantidade de números que você sabe fazer, tem, que você pode fazer. Né? Até deixa claro que é Deus. Dá para entrar nesse assunto também, é questão ministerial também, não é sobre quantidade de pessoas que você tem. Talvez você vai ter um ministério de louvor, de dança, seja lá de que for, com 100 cabeças. E às vezes você só vai ter problema. Mas às vezes você vai ter um ministério com 20, com 10, com 5, que vão estar alinhados, que vão estar com o coração no mesmo lugar e que vai ser uma bênção. Então, mais uma prova de que número não diz tanta coisa não. Nossa. Trovão. Ó, Vai fazer barulho, vai fazer vai fazer um barulho. barulho agora, ó. Efeito especial. Não vai. Não vai. Vai. Vai não. Deixa eu- Daqui a pouco dá um Daqui a tempo. pouco dá o barulho, daqui a pouco. Não, melhor foi contar do WhatsApp. Menos é mais. Meu Jesus. Isso aí, galera. Vamos interagir aí, manda o seu alô. Né? Eu estou achando vocês muito quietos. Então, é isso aí. Fala aí, gente. Fala aí. Pergunta aí. Exato. Ó, contribui aí. Vamos compartilhar esse negócio aí. Vamos chegar para mais pessoas. Então, por exemplo. Vou mandar aqui para mais uma galera. Exato. Então, vou fazer um entretenimento com você que está em casa. Eu tô Se aqui. você... Se você já provou nosso suco de maracujá, né? A gente tá aqui. Vai quebrar misericórdia. É isso. Então, tipo assim, a adoração é muito importante, né, cara? Sim. E, tipo, e a gente falou sobre o ministério em si ali, a galera, top. Mas em sentido da congregação também. Na congregação, a igreja toda ali, que às vezes tá lá embaixo, né? Tá lá embaixo, né? Cultuando ali, cantando os louvores, a igreja em si, do Senhor. Essas pessoas, existem também as que ajudam e as que atrapalham, ou não, no meio delas também não existe esse contexto, né? Não sei, deu pra... Entendi. Eu acho assim, que a nossa responsabilidade como ministro de adoração, eu já falei isso algumas vezes, tanto com o pessoal da casa de oração, tanto com o pessoal do nosso louvor lá, do nosso ministério de adoração que tem lá na igreja. Eu falo o seguinte, eu já entrei muito em crise por conta disso. Eu acho que vários ministros de louvor vão entender o que eu estou falando aqui. De às vezes você está se matando lá em cima, aspas não, é se matando mesmo, porque lá a gente tem que morrer. E talvez você olha para a igreja e talvez você entende que a igreja não está te respondendo, né? E às vezes você entra em crise. Aí o que eu entendi? Que o nosso papel é formar uma mesa, é fazer uma mesa e deixar um banquete. Aí existem as pessoas que vão vir e vão comer com você, e existem as pessoas que não vão querer comer. Só que o nosso papel como adoradores e ministros é você fazer uma mesa, colocar o melhor alimento para que aquelas pessoas possam vir e comer juntas. Porque o ministro de louvor não ministra a Deus e também a igreja. Você não pode anular uma coisa. Você adora para cima, mas você também é responsável por fazer com que a igreja também seja levada para esse lugar. Tem uma responsabilidade grande. Você levar pessoas, você poder levar pessoas a terem um encontro real com Deus é um privilégio muito grande e uma responsabilidade muito grande. Então você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ser responsável mediante aquilo que você está fazendo ali. Então, para mim, existem pessoas que são assim, existem pessoas que vão querer, que estão ali com o mesmo propósito. A gente vê isso em Atos 2, cara. Jesus, né, foi aos céus, aí começou a igreja de Atos. E aí talvez só 120 estavam no dia lá de Pentecostes, em Atos 2. Só 120 estavam lá. Né? Isso significa que muita gente ficou para trás. Muita gente escolheu outra coisa que não era o caminho de Deus.
escolher qualquer outra coisa que não for. E às vezes acontece isso. Tem gente que vai estar lá e vai querer ver jogo. Tem gente que está lá e vai querer mexer no celular, no Instagram. Tem gente que vai estar lá e vai querer fazer O cara acabou de sair do serviço, vai fazer cansado, qualquer outra doido. coisa. Tipo assim, existem vários tipos de pessoas. Existe a pessoa que vai chegar na igreja e talvez acabou de discutir no carro com a mulher e vai entrar. E para ele vai ser difícil adentrar nesse lugar. Aí vai ter um adolescente lá que está querendo ver, sei lá, se lançou o episódio da série que ele gosta. Então tem vários tipos de pessoas dentro do... Caraca, eu vou pagar essa conta amanhã. dentro do mesmo ambiente, entendeu? Mas a nossa responsabilidade é falar, ó, pessoal, nós somos um corpo. E eu como membro desse corpo, eu estou aqui, eu quero servir vocês da melhor maneira. Eu vou servir vocês da melhor maneira. Sintam-se à vontade para comer conosco. Entendeu? Aí a pessoa vai decidir se ela quer saborear de todo o banquete que está ali ou não. É aí que entra o sacrifício de louvor, né? Quando você tá doido para não fazer como ali, se integra, se rasga e vai junto para isso. Alguém... Tem uma pergunta muito top aqui, ó, da pastora Ju. Vamos lá. Ó, Isaac, você já foi ministrar com uma percepção e quando chegou no ambiente a percepção mudou? Sim. Achar que é uma coisa e é outra. Tem isso também. Quando a gente sai, vou usar online como exemplo, né? A gente é convidado para ir em algum lugar, a gente vai ministrar. Eu tenho aprendido que eu preciso respeitar a igreja que eu estou, a casa que eu estou. Então quando eu chego, eu estou montando lá, montando o instrumento, fazendo tudo que tem que ser feito, eu começo a ler o ambiente, eu peço a Deus e ao Espírito Santo para me ajudar nessa missão aí. Então eu tento decifrar o que aquele ambiente ali, o que aquela igreja precisa, o que aquelas pessoas ali precisam de ouvir de Deus. E eu começo a falar com Deus enquanto eu estou montando. E aí Deus vai me conduzindo para alguns lugares. Olha, talvez Ele vai me falar, mas às vezes, a pergunta da Ju é essa, né? Às vezes eu estou indo com a percepção minha. Às vezes eu chego e eu acho que aqui é isso. Acho que aqui a gente vai cantar sobre fogo, sei lá, aqui o fogo vai descer e que não sei o que, vai ser assim. Só que às vezes chega lá, você percebe que o ambiente é outro, talvez um ambiente que pede quebrantamento, vamos dizer assim, sabe? Então, então talvez não vai ser o fogo agora. Aí você tem que sair um pouco, sair do barquinho, como a gente sempre fala, né? Você tem um barquinho lá, você tem o set list, fala do set list, é o seu barquinho, você tem aqui, ó, para ministrar isso daqui. Só que às vezes, mano, quando você anda com o Espírito Santo, às vezes ele vai te convidar para sair daqui e andar sobre as águas, entendeu? E aí quando você está sob a direção dele, aí é melhor que seja assim. E tem que ser assim sempre. Mas respondendo a Ju, né? Pastor Ju. Pastor Ju, um beijo para você, para todo mundo aí. Mas sim, já aconteceu isso algumas vezes, de achar que é uma coisa e talvez até durante a administração, né? Porque o Espírito se move, às vezes está aqui, às vezes ali, né? Às vezes ali, às vezes aqui, né? A nuvem ela anda e a gente tem que acompanhar a nuvem. Às vezes é o que o João falou, deu o exemplo, né? Às vezes vai estar no fogo e deixa o fogo descer, mas às vezes vai te conduzir para um quebrantamento, para algo mais assim e tal, e você tem que se mover junto com a nuvem, você tem que andar junto com Deus ali. Então assim, quando eu subo, para ministrar, eu tenho feito essa oração, falar que o Espírito Santo ministra o louvor aqui, que Ele ministra, e eu só vou seguindo Ele. Eu vou seguindo Ele, ele fala, vai para a direita, eu vou para a direita, vai para a direita, eu vou para a direita, né? Aí eu vou seguindo Ele. O que é, Hélio? Nada não, deixa abaixo. Joguei pro alto. Joga pro alto. Vamos lá. Nossa! Eu sou devagar, pessoal. Percebemos. Por exemplo, vamos lá. E como foi o processo de sair trocar a adoração errada pela certa, né? Essa foi boa. Digo assim, como que você começou a entender como que as coisas começaram a dar aquele estalo, né? Sair da adoração errada e como você ajuda outras pessoas a sair dessa mesma condição? Então, eu vivia num contexto, por muito tempo, eu sempre tive aquele sonho
Tô nos coisas da minha cara aqui. Eu sempre tive o sonho de moleque de ter uma banda. Né? Então eu vim desse contexto aí. E era banda de rock. Nada contra as bandas de rock. Existe muito rock sério aí que fala de Deus mesmo. Fala a respeito de Deus. Mas, falando de mim, eu vim desse contexto. Que contexto era esse? Era o contexto gospel. Como assim? Do mercado gospel. O que a gente tinha que fazer? Então o sonho era o quê? Era gravar um CD, era fazer sucesso, era vender o CD, era ganhar dinheiro, era ser reconhecido pelo meu trabalho e dos meninos que estavam comigo e tal. A mentalidade era essa. Ou seja, tudo errado. Tudo errado. Por quê? Porque talvez a gente não, falo isso infelizmente com certeza que eu estou falando, não teve uma direção de Deus para começar. Já começa aí. Se você não tem a direção de Deus para você começar algo, não comece. Seja lá o que for. Né? E foi o que aconteceu comigo. Com os meninos que estavam comigo na época. Então assim, eu vim desse contexto onde tinha que fazer para ganhar, tinha que fazer para ser conhecido, tinha que ter mais curtidas. Na época nem era curtida, porque na época era Orkut. Era curtida, né? Eu acho que não lembro. Enfim. Deve ser curtido. Likes. É a mesma coisa. Enfim. Então, eu vim desse contexto aí. Até que um dia, a gente foi, eu e esses meninos que tocavam comigo, na época eu tava na bateria, né? Era baterista. Baterista é uma benção, né? Que Deus abençoe todos os bateristas. Amém. E aí a gente foi tocar num lugar, não era numa igreja, era um evento. E aí eu tinha pedido algumas respostas para Deus, porque eu já estava assim, eu já estava me sentindo assim, incomodado de estar fazendo o que eu estava fazendo, da forma que eu estava fazendo, sendo muito só profissional, só músico, sabe? Sem temor nenhum, só fazendo porque eu gostava. Mas o Espírito Santo me incomodava, falando, cara, é de uma outra forma. É de uma outra forma, não é nesse contexto, é um outro contexto. E aí eu pedi algumas respostas para Deus. E cara, nesse dia, nesse show, vou usar a palavra show, porque na época nós estávamos fazendo shows. É realmente isso. É doloroso dizer, mas é verdade. Então assim, na cultura do show, estávamos fazendo um show e eu pedi para Deus, das raras vezes que eu orei antes de subir para tocar, eu orei, eu pedi a Deus resposta de algumas coisas e tal. E cara, tudo que eu pedi aconteceu. O som deu errado, cortaram o som da bateria, quebrou não sei o que, o som da guitarra do baixo não saiu, foi um desastre. Aí eu desci dali e eu e na época o vocalista, a gente olhou, ele também estava nessa pegada, tipo assim, cara, eu tô sentindo que Deus está me levando para um outro lugar, para um outro ambiente, para uma outra perspectiva a respeito disso daqui. A gente olhou um para o outro, a gente balançou a cabeça e eu olhei para o outro, beleza a Deus. Entendi. Então eu entendi que eu precisava mudar um pouco. Um pouco não, completamente. Eu precisava mudar completamente a respeito desse meio gospel, de tudo isso. Tá? E foi aí então que eu comecei a me aprofundar, tipo assim, a tentar entender mesmo o que é a adoração mesmo e tudo mais. E aí então eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a ler livros a respeito disso, comecei a escutar pessoas sérias que já estão nisso há muito tempo. Então um dos segredos, um dos conselhos que eu dou para quem está ouvindo, vendo isso daqui, é: escutem os pais da adoração. Por favor, façam isso. Né? Escutem as pessoas que já viveram o que você está vivendo, né, hoje. Sabe? Tem pessoas que, é o que eu costumo falar. Né? Eu amo o Brunão, do Morada, eu amo o Alessandro, o Theo Rubia, o Marcos Brunet, são pessoas que, para mim, eu acredito que para nós, são referências na área de adoração, são caras sérios. Né? Assim como também a Ana Paula Valadão, a Tamires Garcia, enfim, a Nívia Soares, também fazendo justiça às mulheres, aqui são mulheres usadas por Deus também.
Porque esses caras, e nós hoje talvez cantamos hoje, sobre amar ao Senhor, aquela coisa toda, aquela paixão toda, aquele fogo todo, o pastor Antônio Cirilo já cantava isso há tempos atrás, o Ademar de Campos já cantava isso há anos atrás, o Azaf Borba já cantava isso anos e anos atrás. Então, assim, um conselho que eu dou para quem quer sair dessa caixinha do gospel e realmente fluir no rio da adoração e fluir com o Espírito Santo, escuta esses caras, escute os mais velhos, escute os pais da adoração, porque o que a gente está falando hoje, escutando hoje, cantando hoje, eles já tiveram essa revelação lá atrás. É só você escutar as músicas, as canções que Deus deu para eles lá em 80, 70, sabe? Então eu acredito que comigo foi assim, Deus me deu esse estalo, que eu tinha que sair desse lugar de banda mesmo, sabe? E fluir em algo diferente, algo mais ministerial, algo mais família. Algo mais família, não é algo profissional, algo família, sabe? E aí entra a questão de ministério e tudo mais, da igreja lá. Fera. Por exemplo, louvor e adoração, né, elas são a mesma coisa, elas são, tem a relação ali ou não, louvor encaminha mais para um lado, adoração. Explica pra gente melhor, talvez algumas pessoas já tenham uma noção, mas a gente quer ir mais profundo nisso, né? Eu acredito que louvor e adoração são a mesma coisa. Acredito sim. Então você que tinha essa dúvida. Se você tá louvor, você tá adorando. O João não sabia. O João, Jefinho, coloca essa pergunta lá pra ele. Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter, tipo assim, é importante a gente saber a respeito disso, né? Louvor e adoração, mas o mais importante que isso, eu acho que o ponto central disso é o que eu tô adorando, entendeu? O que eu tô louvando, sabe? Eu acho que louvor tem a ver com música, minha percepção. Louvor tem a ver com música. Adoração você abrange a outras coisas. Dança, teatro, seja lá o que for, entendeu? Para mim são formas de adoração. Eu acho que louvor é algo mais ligado à voz, entendeu? Sim, algo cantado. Acho que eu pulei até algumas perguntas, né? Por exemplo, quais formas de adoração, né, existem? Você pode especificar isso pra gente também? Né? Só pra gente entender melhor. Formas de adoração? Sem ser... Por exemplo, se a gente falar de forma de adoração, a pessoa já vai entender música. Né? Mas qual outras formas? Então, eu vou ler, separei aqui um texto que vai explicar um pouquinho pra gente, que é Salmo 19, a partir do versículo 1. Fala o seguinte: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte. A cada noite repete isso a outra noite. Presta atenção no 3. Não há discurso nem palavra, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam toda a terra. Se não há nenhum som, como que alcança toda a terra? Tá falando aqui, ó. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. Mas, no entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro. Como? Versículo 1. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Como é que o céu mostra isso pra gente? Sendo aquilo que ele é, de verdade. Ou seja, é a vida dele. É com a vida dele que ele prega. Entendeu? Não tem discurso nenhum, tá falando aqui, ó, não tem discurso nem palavra, não tem nenhum som. Ele vive para ser o que ele é. Ele vive para ser o que ele é, ele vive de verdade, sendo de verdade aquilo que ele é. Então, E você, cara ouvinte, você tem vivido o que você foi criado para ser? Então, chega até a ser aquela frase clichê lá que todo mundo fala, que a adoração é literalmente um estilo de vida. Isso. Não é só tipo assim, adoração ao louvor, adoração à dança. Adoração literalmente tem uma história engraçada, velho, com isso daí. E o que quando eu tava chegando na igreja, o Isaac pregava isso, velho. Eu lembro que uma das vezes que ele tava lá, ele pegou e lançou, né, essa palavra, adoração é um estilo de vida. E aí, o que eu entendi? Se é um estilo de vida,
todo tempo tem música. Cantar Então, o dia todo. o que eu pensei? Vou pegar um estilo de vida, vou pegar o violão, vou pendurar no pescoço, só sabia tocar, vou sair tocando. É o estilo de vida, pra onde eu for, vou tocar violão. Só que, tipo assim, claro que eu, obviamente, não ia fazer isso. Mas, tipo assim, foi o que eu entendi de imediato. Como assim, modo de vida? Vou pegar o violão, vou pendurar, vou sair tocando por onde eu for. Só que, tipo assim, eu entendi que é, cara, isso, ser o que você foi criado pra ser, né? E isso... Qual que é essa pergunta mesmo? Essa é a terceira, tá lá em cima. Não. Não. Tá. Repete a pergunta. Quais formas de adoração que existe? Ah, tá. Por que eu falei isso? Porque, por exemplo, o seu modo de vida, o modo como você vive é um modo de adoração. Você pode, o seu viver pode adorar a Deus, pode adorar outra coisa. Aí, Entendeu? O seu modo de viver é um modo de adoração. Só que você pode adorar um controle remoto. Você pode adorar a Deus. Você pode adorar você mesmo. Você está adorando, mas a você mesmo. Não é aquela adoração de verdade que Deus espera, porque é o que Ele espera é ser adorado. E você já percebeu também, desculpa, igual que o senhor fala, mudando da água pro vinho, né? Voltando no outro ponto, Ele até que eu perguntei, eu vou isso pra tudo, né? Ah, mas ele gosta. Até que você tinha comentado, né? Que a gente fez essa pergunta, como foi mudar do processo da adoração errada para a adoração certa. Voltando nisso, por exemplo, você já percebeu também que, por exemplo, os instrumentistas, os caras que estão ali ministrando, eles sempre têm uma automaticamente, já tem um link que liga eles a sexualidade, tipo, se o baterista é sem vergonha, ele pega todo mundo, é você. o guitarrista, o cantor, tipo assim, e tipo assim, aí se por exemplo, você fala pastor até pode ter uns burburinhos, mas pastor geralmente é o quê? Ah, pastor lá cata o dinheiro ali no dízimo, sei lá o quê. Isso não é específico da nossa igreja, isso é global, assim, tem que ser abrir o Instagram, tem só meme disso, tá? O baterista, o tecladista, sei lá o quê. Né? E tipo assim, só acho também que existe isso mesmo, não dá pra cortar, né? Não, isso aí é mito, isso aí é cada pessoa, é o caráter da pessoa, cara. Então não é porque você é baterista, às vezes é porque você é sem vergonha mesmo. Às vezes você pode ser um sanfoneiro. Defendendo você, baterista. Claro, já fui num. Não, mas eu acho que não tem a ver com o instrumento, tem nada disso não. Tem a ver com o caráter da pessoa, entendeu? Não é porque ele toca um instrumento diferente do meu que ele vai ser mais santo que eu, não. Não tem nada disso não, moço. Tá vendo, João? Desiste de ser brincadeira. Como assim? Vamos para a próxima pergunta. Worship e adoração. A gente entrou no... Olha só, se você enviava para mais pessoas aqui. Envia. Porque isso aqui é polêmico. A gente não quer cliques, não quer curtidas, nem nada. A gente só quer esclarecer alguns pontos. Então envia para mais pessoas, porque a gente vai entrar num novo nível agora, worship e adoração. Meu Deus. Né? Então, tipo assim, vamos lá. Primeira coisa, tirando uma carga aí da galera, né? Porque isso tem um debate muito... que ecoa muito, né, na nossa geração. Worship e adoração, o que o senhor tem a dizer sobre essa questão, worship 3 notas, é roupa, é música triste que faz chorar, e adoração, né, a gente conversou, né, saber muito, tocar muito, expressar tudo que... Então como funciona essa questão do worship, da adoração? Você falou worship e adoração. Exato. Eu mudaria a frase, worship é adoração. A tradução literal da palavra worship em inglês é adoração, sabe? Eu acho que, tipo assim, Isaac, eu acho que é uma bobice muito grande da parte de muitas pessoas ficarem discutindo sobre o que um ritmo é melhor do que o worship, o outro ritmo é mais estudado que o worship, o outro ritmo não sei o que o worship. Cara, eu acho o seguinte, o worship é adoração, um pagode pode ser adoração, Meu Deus. um forró pode até ser respondendo adoração. a próxima pergunta. Sabe, tem Sim, vários sim. ritmos. Tem a ver com se Deus está no centro ou não, cara. Pelo amor de Deus, é isso, é muito básico, sabe? E eu vejo um monte de gente brigando, discutindo, falando sobre o worship, o que não é, o que é, que não é.
porque eu estudo, o worship é de músico preguiçoso. E talvez aquela música que é muito estudada é de um músico profissional. Então eu tenho um músico profissional que é puro performance, falando de um cara que talvez realmente não tenha o tempo de estudar, mas entrega um worship com 3 notas que sobe do céu. E talvez ele muito profissional, cheio de solos, cheio de escalas cromáticas e não sei o que, né, pentatônicas e não sei o que mais, aquela coisa toda de música, não sobe nem no teto. Então eu acho assim, cara, a gente tem muita coisa para fazer do que ficar discutindo sobre o worship. Deus está chamando a gente para adorar, gente, independente de qual seja o ritmo. Se Deus te chamou para ser um forrozeiro de Jesus, cheio de Deus, você toca a sua sanfona. Esse lá é sanfona, hein? Essas aulas de sanfona tá valendo Vai toca da melhor forma possível, cara. Você acha mesmo que Deus lá do céu vai estar assim? Aí começa o worship a tocar. Não, é worship. Não é possível. Não tem sentido isso, cara. Essa discussão, pra mim, é Eric Veiga. Meu Deus! O senhor está aqui. É com você mesmo que eu estou falando. Aí, ó. Me manda uma mensagem que eu quero conversar com você e que Deus te abençoe. Olha só, vamos já pescando na live. Aqui, agora só voltando aqui, ó, o Azar fez uma pergunta aqui. Isaac, você acha que há músicas que mexem mais com o mundo espiritual? Sim. Por quê? Vamos lá. Meu ponto de vista é o seguinte. Toda música, igual eu tô brincando aqui, mas falando sério. Pode existir o rock que vai falar de Deus, pode existir o forró que vai falar de Deus, pode existir, sei lá, a valsa que vai falar de Deus. Se estiver falando de Deus, ok, positivo. Mas, na minha percepção, é o seguinte, eu acho muito mais difícil uma pessoa ter um momento, vamos dizer assim, mais íntimo com Deus, se estiver tocando um rock. Eu gosto de rock pra caramba, eu gosto muito. Eu gosto de black. Sabe, eu gosto muito. Só que pra mim, eu entendo que é muito mais difícil. Eu vou entrar no meu quarto, vou pra presença de Deus, vou fechar a porta do meu quarto e vou botar um rock estourando nos meus ouvidos. Cara, eu tô falando de mim. Pra mim é mais difícil eu conseguir, sabe, desfrutar daquele momento ali de paz. Às vezes eu tô procurando paz, cara. Às vezes eu entro dentro do meu quarto, procuro paz, procuro descanso, às vezes o rock tocando na minha cabeça, eu não vou conseguir, talvez, entrar nesse lugar que eu estava procurando. Mas não significa, eu não estou descredibilizando o rock. Tem seu lugar, mano. Tem seu público. O rock para mim foi importante. O que me trouxe de volta, vamos dizer assim, a minha lista de músicas, na minha volta para Deus, foi Rodolfo. Foi Rodolfo, foi Oficina G3, um pouco de Resgate, Onyx 8, depois você procura. Onyx 8. Eu nem sei o que é isso. Os caras são bons. Cara, eu escutava isso, cara. Na idade eu escutava. Eu escutava o quê, filho? Novinho. O João escutava Irmão Lázaro. Meu Deus, fortíssimo. Ele ficava nisso e no forró. Por isso que ele tá aprendendo sanfona, né? Isso aí. Então, tipo assim, respondendo a pergunta do Azar, se mexe a músicas que mexem mais com o mundo espiritual. Eu acredito que sim, cara. Porque, por exemplo, eu acho que se eu colocar uma música, uma canção, que ela é mais reflexiva, vai me fazer pensar, vai me fazer caminhar, porque a música te faz caminhar em alguns lugares, cara. É quase literal isso. Então, por exemplo, se você está cansado, sobrecarregado, você começa a escutar uma canção falando sobre Deus e tudo mais, ele vai te trazer um alívio, ele vai te trazer um descanso, você começa a caminhar por algum lugar mais tranquilo, dentro da oração, dentro daquele momento com Deus que você está tendo e tal. O Eric botou um negócio. O ônibus é da Chevrolet. Ele falou, o ônibus é da Chevrolet. É sim. Então, cara, eu acredito que tem questões diferentes. Por exemplo, tem músicas que a gente vai usar muito, que a gente gosta de falar, né, que é o tribal. Que são, cara, como que se começa uma guerra? Em todo filme que você vai ver, toda série que você vai ver, quem que tá na frente? É músico, parceiro. Lógico, tem toda a lógica do marcar o passo da galera.
Quem foi do TG sabe, quem foi do Tiro de Guerra sabe isso, sabe? O bumbo lá, ó, batendo aqui, ó, é para que todos andem juntos. Ou seja, tem tudo a ver isso daqui. Então, ou seja, é a música que está fazendo todos marcharem juntos, no mesmo passo, no mesmo propósito. Para quê? Para chegar junto naquele lugar, junto. Para chegar junto. Quem sai junto, chega junto. Tiro de Guerra, nunca esqueci isso da minha vida. Então, cara, eu acho que, por exemplo, com os tribais, com a música mais tribal na bateria assim, eu entendo que isso, eu acesso lugares em ambientes que nós estamos em guerra, uma guerra espiritual sendo travada. Então, há um poder nos tambores, maluco. Eu sou baterista, eu vim da bateria, eu vou defender os bateristas aqui agora assim, sabe? A bateria, eu sempre falo com os bateristas que estão lá da igreja, né? E outros amigos também, falam que a bateria, a gente tem que entender que ela não é pura e simplesmente um instrumento de percussão. Ela é um instrumento de guerra, cara, sabe? Tem um pouco, quando você toca com autoridade aquilo ali, meu Deus do céu, alguma coisa acontece, é muito nítido, cara. É nítido, é nítido. Você está tocando de uma forma, você começa a fazer um tribal, alguma coisa. Até o próprio Aposan falou na concorrência, no hub. Na concorrência. Os irmãos. Falando algo sobre isso, até eu concordo com ele, sabe? Então, tipo assim, existem canções que vão mexer mais com o espiritual, eu acredito. Show. Então, desmistificando também um pouco, então alguns ritmos não tem problema, né? Não tem essa miticidade, isso aqui é do diabo, exclusivo do diabo, né? Então, quebrando um pouco isso, né? Não existe. Deus inventa, o diabo imita. Top. Amanhã eu vou pagar até É isso. Por exemplo, a sua história, né? Bem resumida. Qual é a sua história na adoração? Algumas pessoas já têm acesso, né? Mas a gente quer entender mais, a gente quer aprender mais. A gente acredita no poder do testemunho. Então, qual é a sua história? Eu já falei, né? Algumas perguntas aí atrás, um pouquinho sobre como que foi esse lance. Era esse, eu me vi, então, assim, bem resumido, eu era do meio gospel, daquilo que tinha que se vender mesmo, se vender, que você tinha que se vender, talvez você ser algo que você não era, desse meio aí, sabe? Até que eu tive um real encontro com Deus e Ele me fez entender o que de fato é a adoração, de como se faz isso, que lugar é esse, né, que você habita, através da palavra, através do relacionamento, através de estudos e de pessoas, dos nossos líderes, óbvio, né? Que me ajudaram nisso, nesse processo todo, minha família, que me ajudou nisso, a entender isso. Desde cedo, desde muito cedo, eu fui ensinado. Eu sempre vi meu pai, né, ensaiando quarteto, coral, minha mãe tá aí, né? Ela falou que o negócio aqui, ó. Desde pequeno, Isaac já guerreava. Peraí. Desde pequeno, Isaac guerreava nas minhas panelas com bateria. Guerreava mesmo, amassava todas as panelas dela. Mas enfim, então como começou? Eu acredito que a música sempre esteve comigo desde muito cedo, né? Como eu falei, meu pai, minha mãe também ensaiava, uma família com vários músicos e cantores. Então isso eu olhava e eu queria aquilo, né? E aí então, aí eu cresci e tal, aí teve a parte da banda que eu falei e tudo mais. Foi bênção pra mim, porque eu acredito que de tudo você pode aprender, né? Mesmo que você tenha, eu sempre falo isso, mesmo que você tenha uma experiência que seja ruim, tire algo bom daquilo. Sempre dá para tirar algo bom de uma experiência ruim. Você cresce em momentos assim. Então eu acredito que nesses momentos que eu caminhei como banda, né, nesse mercado gospel, hoje, graças a Deus, eu tenho um pouco mais de maturidade para entender certas coisas que antes eu não tinha. Então, assim, Deus me tirou desse lugar e me levou para um lugar onde Ele aparece. É simples. É assim que foi a caminhada. Era um lugar onde homens apareciam. O que importava era que homens aparecessem, e Deus me encaminhou, né, através de uma renovação da mente, né, e uma transformação do meu relacionamento com Ele. Ele me trouxe para esse lugar que hoje que eu quero é que Ele apareça.
A trajetória basicamente é essa. Você sai de um lugar de religião, de religiosidade e de egocentrismo para um lugar cristocêntrico. Que esse lugar aqui, onde Cristo aparece, onde Cristo é o centro. Entendeu? Acho que a minha caminhada, vamos dizer assim, na adoração foi isso, cara. Entendeu? Não tenho assim, muita coisa a falar a respeito, porque tem dois momentos distintos. Antes de Cristo e depois de Cristo. Pronto. Ou seja, eu posso falar então, tem um momento que eu estava vivo, muito vivo para mim, vivo para as minhas vontades, e tem um momento agora que eu estou morto. Morto para minhas vontades, para meus desejos, para que ele apareça. É simples. Basicamente. Menino quase chorando. Eu acho que a adoração é uma parada muito louca. Ela está na história da humanidade, na história da Bíblia. Antes que a humanidade existisse, ela já está ali. Por exemplo, eu conheço um cara aí que uma vez ele estava no secreto ali e às vezes parecia que ele tinha sensação. Né? E eu já vi outras histórias iguais, que tipo assim, que ele tinha sensação que estava ali ministrando, mas como se ele estivesse ministrando a um país, ministrando a uma pessoa, né? E tipo assim, mas ele estava ali no secreto, ninguém sabia que o cara estava ali, mas ele sentia que nitidamente isso é possível acontecer também, né? Essas experiências são possíveis acontecer. O que você acha sobre isso? Pode repetir? Pegou o William Bonner aqui. Então, tipo assim, essa questão de, tipo assim, cara, às vezes a pessoa tá ali no secreto, às vezes orando também, né? Ou ministrando louvor, talvez de cura, talvez de chamando o governo de Deus sobre um lugar. Tipo assim, tem a sensação de estar ministrando aquilo a um país, a uma família, a uma pessoa, mas tipo assim, mesmo estando ali no secreto mesmo. Isso é possível acontecer? Claro, porque eu acredito que aí entra talvez o assunto da adoração profética. Acho que isso entra muito na adoração profética. Eu posso estar dentro do meu quarto. Eu aprendi desde muito cedo que se eu me ajoelhar e orar, eu posso ir no Japão. Olha que doideira. Se eu ajoelhar e orar, eu posso ir. Eu lembro direitinho, eu chegava lá em casa, minha mãe tá aí, ó, ela pode falar isso melhor que eu. Eu não lembro o nome da revista, mas sempre chegava todo domingo, todo sábado, sei lá, não lembro. Se era semanal, enfim. Que era uma revista sobre nações. Tipo atualizando sobre as nações. Eu sei que sabe, chegou lá em casa também. Eu não lembro o nome dessas revistas. Mas falava muito sobre isso e tal. Então eu sempre gostei. E daí eu fui lendo. Eu gostava lendo as figuras, né? Porque talvez na época eu não sabia nem ler direito. Mas eu gostava de ver aquilo, né? Minha mãe explicava isso. Portas abertas. Portas abertas. Chegava muito lá em casa também. Então assim, eu fui vendo desde muito cedo a respeito das nações. Isso desde muito cedo. E hoje o fato de eu posso pegar o meu violão, entrar dentro do meu quarto, fechar a minha porta, eu começo a adorar a Deus, só que aí Deus coloca dentro de mim um clamor, um exemplo aqui, tá? Um clamor pela nação brasileira. Eu começo a cantar e profetizar coisas sobre o Brasil. Profetizar a palavra sobre o Brasil, né? Começar a profetizar, porque há um poder quando você canta a palavra. Há um poder quando você ministra a palavra. É poderoso demais. Então, tipo assim, eu acredito nisso, que é possível sim, eu dentro do meu quarto ser usado para que algo aconteça em Portugal, para que algo aconteça em qualquer canto do mundo, na Argentina, na Turquia, na Alemanha, na França, qualquer lugar do mundo. Não tem a ver com nós nem lugar. Não, para mim não, para mim não. Para mim não existe. Para mim não tem limite para adoração. Toca, sei lá, a pessoas, países, enfim, crianças, velhos, adultos, não tem idade também. Não tem um alvo que não seja alcançável para Deus. Acho que é isso. Sim. Então é isso, pessoal. A gente está terminando por aqui. Nesse clima de chuva. São exatamente 9 e pouco. 9 horas, parece. 9 horas e cacetada. Não, 9 pontos. Eu tô vendo meu reloginho aqui. Então é isso, pessoal. Quero agradecer ao Isaac
meu líder, né? Tamo junto. Tá ajudando a gente, ter se disponibilizado a vir, né? O João, que tá ali, né? Nos controles. Deixa eu só de tudo. um detalhe, Então, vamos lá. eu não posso deixar de falar uma paradinha aqui não. Deixar de eu te usar agora. Que eu acho importante, eu tô vendo minha mãe aqui, não tô falando só pra puxar o saco dela não. Mas é porque eu acho importante e é real isso. Hoje, até lá na igreja de vez em quando vocês me veem cantando algumas canções que são canções de criança. Canções que eu aprendi quando eu era criança. Por exemplo, me fala uma coisa aqui. Você acha que você tem mais facilidade de lembrar de uma pregação de 7 anos atrás ou de uma música que você lembrou há 7 anos atrás, que você escutou há 7 anos atrás? Então, cara, a música, a adoração, ela tem um poder muito forte de criar raízes dentro da gente, de fazer com que coisas sejam entendidas atemporal, sabe? Como, por exemplo, tem música Grande é o Senhor, do Ademar de Campos. Essa música, se eu não me engano, eu acho que ele escreveu em 82. Nós estamos em 2022. Ó, essa música é cantada até hoje. Vou um pouquinho mais pra frente. Se eu não me engano, 1998, eu acho. Aí o Diante do Trono lançava A Ele a Glória. O mundo todo canta. Desde a criança mais novinha até o velho mais velho. Canta. Não tem idade. Essas músicas não é para um grupo seleto de pessoas. É atemporal. É atemporal e não sei agora sobre idade. Não, atemporal é a questão do tempo. Ah, tá. E a questão da idade também não lembro. tem um termo nisso. Não tem um termo. Tem, até tem, mas... Mas eu quero dizer que tipo assim, atinge a todas as gerações. Por que eu tipo assim, parei pra falar sobre isso? Pais, pai e mãe, em nome de Jesus, coloquem na cabeça das crianças músicas cristãs. Façam isso em nome de Jesus. Coloque seu filho, se você for colocar seu filho lá, pode ver a Peppa, pode ver a galinha pintadinha, veja, eu sei. Quer dizer, eu não tenho filho, mas eu sei porque eu vejo os outros que têm filho. Eu sei que é uma luta. Tá chegando, hein? Vai chegar, hein? Midinho, põe midinho. Você quer dizer, cara, coloquem na cabeça e no coração dessas crianças, da geração de hoje, porque isso é importante. Por quê? Eu não lembro de quem é essa frase, mas essa frase me marcou, que é o seguinte: o que uma geração tolerar, a outra geração vai abraçar. Então, se eu aceito hoje uma coisa, a próxima geração vai abraçar aquilo como uma verdade. Então, se eu estabeleço dentro da minha vida Deus como centro, e meus filhos, meus liderados, vamos dizer assim, me vêm fazendo isso, eles vão fazer também. Então, tipo assim, não olhem, estou falando específico para as pessoas que estão ouvindo e tal, não olhem para as crianças e para os adolescentes como a geração da manhã. Pelo amor de Deus, olhem para eles hoje. Olhem para eles hoje. Então, coloquem na cabeça, no coração dessas crianças coisas que vão levá-los a Deus, levá-los e levá-las, né, até Deus, sabe? A música, a adoração, ela tem um poder incrível de gravar coisas dentro de nós. Hoje eu canto música que eu escutava meu pai e minha mãe cantando lá atrás. O Morada recentemente lançou o projeto Lembre-se, dos anos 90. Tem um medley lá, cara. Eu mandei no grupo da minha família lá no WhatsApp, porque quando eu comecei a escutar aquele medley, meu amigo, eu voltei lá na minha casa da minha infância, porque a gente tem fita, na época era fita, né? Gravada de aniversários meus, que se cantavam essas músicas, as mesmas músicas, que maravilhoso é estar em tua presença, pra te adorar, ó. Ou seja, eu cresci escutando isso, eu via meus pais cantando isso, eu vi meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus tios, minha avó cantando isso, e hoje eu canto isso. Olha o poder que isso tem. Olha o poder que isso tem. Ou seja, levem a sério esse assunto é muito importante. Levem a adoração a sério e que se levantem crianças que são adoradores, cara. Amém. Acho que é isso, eu tinha que falar isso. Não, tá incrível. Não, foi Então é isso. top, man. Show. O que eu fiz, gente?
Pessoal, então muito obrigado, né, primeiramente, ao senhor por ter se disponibilizado a estar aqui, nos ajudar, né, aquecer o coração da galera, o nosso coração. Obrigado, João, né, por ter organizado isso aqui. Aí, Guilherme, entrou cedão, hein? Caralho, Guilherme, no tempo, aí, hein? Guilherme. Valeu. Entrou cedão, hein, Guilherme? A parte de baterista ele não pegou, né? É, a Miserável. bateria. Então é isso, pessoal. Você que está em casa, todos estão aí, né? Vou pedir para vocês interagirem para a gente ir agradecendo cada um aqui. Se me presta aqui. Opa, fica à vontade. Eu quero agradecer o pastor Marlon, que está deixando um alô aí. Deu Né? Marlon, Quero agradecer a Alex, né, que está aí com a gente também. Mãe, benção, te amo. Tia Simone. É. Obrigado a sua mãe também. falou quem falou pra ela, Charles Spurgeon. Ah, é? Foi. É fraquinho então, cara. Será que um homem? Então é isso, ó. Muito obrigado você que ficou até aqui, né, assistindo aí. É isso. Né, agradeço de coração, agradeço ao pastor Ricardo, agradeço a Lorena também, a pastora Thaís. A Lorena não entrou, eu vou fazer justiça à minha esposa. Porque ela tá num tempo sem Instagram. Ativou o Instagram, então por isso Não, filha. ela não tá presente, mas amor, mesmo que você não esteja vivendo nesse momento, eu quero dizer que eu te amo. Que isso? Olha, tem que salvar isso pra mandar depois. Né? Quero agradecer a Déia também que tá aí, agradecer a pastora Carla, a pastora Ju, que também interagiu com a gente, né? Agradecer ao pastor Jader, todo mundo, quero agradecer a todos, né? Muito obrigado pela sua participação, você do YouTube que vai assistir depois, quero agradecer você também, né? E é isso, acho que a chuva tá boa, né? É isso aí. É isso, Deus te Falou, abençoe. pessoal. Nós somos Linecast. Linecast.